Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha como é que ficaram os dados ontem, dados gráficos e também atualização climática, como é que está o Brasil e os Estados Unidos aí para os próximos 5 dias. Então, começando aqui com o petróleo, pessoal. Ontem a gente teve uma queda de 1,35%. Essa queda do petróleo ajudou também os demais óleos a caírem no mundo, né? Então, a gente viu aí também o óleo de palma caiu 1,1% e hoje vem se recuperando já 0,54%, mesma coisa com o petróleo, né? O óleo de soja ontem caiu também 0,79% e hoje vem se recuperando já quase 1% de alta para o óleo de soja. O grão que voltou a trabalhar abaixo daquela faixa dos 11,80, hoje já testou no pregão noturno de novo essa região dos 11,80, mas não conseguiu trabalhar ainda acima deste patamar no pregão noturno e vem aí com uma leve alta de 0,3%. Farelo ontem também caiu, foi o que menos caiu aí do complexo da soja, mas também encerrou no negativo com 0,12 de queda. Hoje vem caindo já 0,42%. Basicamente, algumas questões interferiram aqui nas negociações do complexo da soja. Para o óleo, foi essa questão principal do petróleo, que fez uma queda mais forte, puxando os demais óleos. Óleo caindo ajuda o grão também a cair. E do lado do farelo, ainda continua aquela questão da Argentina poder ofertar mais e também a competitividade com o Brasil, ou seja, fator negativo aqui para o farelo seria realmente mais oferta de outras origens. O trigo ontem caiu 1,41%. Aqui a gente tem a questão da qualidade das lavouras lá nos Estados Unidos, que atingiram aí os melhores números dos últimos anos, e a gente vê que o mercado ele segue ainda sem um rumo bem definido, né? Então a gente tem algumas questões positivas que é relacionado à Rússia exportando menos, tendo alguns problemas aí com os embarques, né? E temos do lado negativo para o preço as boas condições nos Estados Unidos, que colocam aí uma pressão mais negativa. E o mercado fica aí neste marasmo, né? Mexe, mas no final das contas não sai do lugar. E a gente vê hoje uma alta de 1,34%, ou seja, o que caiu ontem já está sendo apagado, né? De novo, o ponto de 5,56 segue sendo um preço de bastante interesse aqui para os futuros de trigo. Para o milho lá em Chicago, também tivemos uma queda ontem de praticamente 1% e hoje o mercado vem se recuperando, subindo 0,75%. A princípio lateralizado, as médias já começam a indicar uma tendência de queda no curto prazo. Aqui no Brasil a queda foi mais intensa, caiu 1,83% o contrato de maio, seguindo o cenário externo, ou seja, a Bolsa de Chicago, e também uma desvalorização do nosso real uma desvalorização do dólar frente ao real, que caiu aí mais de 0,5%. Dólar contra as principais moedas do mundo, a gente teve ontem uma variação estável, ficou aí praticamente no 0 a 0 e hoje vem caindo 0,06%. Para as bolsas lá nos Estados Unidos, o S&P 500 ontem fechou com uma leve alta de 0,06%, praticamente estável. Desculpa, alta de 0,12%, ainda assim praticamente no 0 a 0, né? E Nasdaq subiu 0,37%, bem pouquinho também, chegou a trabalhar no negativo, voltou para fechar próximo da abertura. Aqui no Brasil, houve uma continuação do movimento de alta que a gente viu no dia anterior, na segunda-feira. Segunda-feira subiu 1,63% e ontem subiu 0,8%. Será que agora vai? Vamos continuar acompanhando esse mercado. Ontem a gente teve aí novamente o minério subindo muito forte e acabou que não ajudou a Vale a manter a sua alta, né? Mas
Faz sentido o que a gente viu, porque a Vale ela tinha feito um movimento altista no dia anterior que foi muito expressivo, subiu 5,5%. Então é natural que houvesse aí uma correção, né? E a gente pode ver esse mercado de Vale aqui ainda continuar subindo, principalmente porque o minério de ferro ontem subiu, entre as duas janelas, subiu quase 8%. Então pode ser que isso ainda seja refletido no dia de hoje, tá? Uma vez que ontem não deu sequência, né, ao movimento de alta. Vale caiu cerca de 20% aí desde o último topo, então tem espaço para subir e continuar ajudando na alta do nosso índice Ibovespa. Então vamos seguir acompanhando esse mercado aqui para ver o que acontece nos próximos capítulos. Parte de clima, pessoal, a gente tem uma perspectiva de menos chuvas aqui para o Paraná. Paraná que está precisando de chuvas, a gente teve aí uma publicação do DERAL trazendo algumas atualizações de lavouras e as condições das lavouras de milho no Paraná, elas estão muito aquém do desejado, né? Já começa a se comentar aí uma quebra de cerca de 20%. E novas chuvas não fariam com que houvesse uma recuperação, mas sim que estancasse este problema de queda. Ou seja, o que perdeu já perdeu. Basicamente é isso que a gente entende pelo comunicado. E novas chuvas são desejadas para que não continue aumentando aí esse problema de quebras, né? Então, teoricamente, já se falam em 20%. Mais pro oeste do Paraná é onde fica a região mais complicada, pelo que a gente vê em termos hídricos. E as chuvas aí acumuladas para os próximos 5 dias, segundo o modelo americano, não são muito animadoras. A gente percebe que aqui na parte oeste, que até chove, mas não é em totalidade, e onde chove deve chover cerca de 5 milímetros, o que é realmente muito pouco. Na parte do Paraguai, a gente tem um pouco mais de chuvas, lá eles também estavam sofrendo com isso, principalmente na parte que conecta aqui com o oeste do Paraná, né? E ali também segue o mesmo padrão daqui, que deve chover cerca de 5 milímetros. Então o Paraguai também espera por chuvas melhores, mas para essa região aqui do que conecta com o oeste do Paraná. Na Argentina, um pouco mais de chuvas, a colheita lá está um pouquinho atrasada, e essas chuvas aí podem atrasar um pouco mais, tá? Rio Grande do Sul deve receber mais chuvas, cerca de 50 milímetros em média. São Paulo fica igual ao Paraná, cerca de 5 milímetros. Minas Gerais também. Mato Grosso do Sul recebe um pouco mais de chuvas, cerca de 20 milímetros. E o Mato Grosso recebe aí, em média 40 milímetros, segundo o modelo americano. Região ali da Bahia também deve ficar na casa dos 5 milímetros, ou seja, o modelo americano não traz grandes volumes de chuvas para o território brasileiro. Já o modelo europeu já é um pouco diferente, né? A gente vê que ele é mais animador, inclusive aqui para o Paraná, na região oeste, nossa região aqui deve pegar inclusive até cerca de 40 milímetros. No modelo americano a gente via 5 milímetros, né? Vamos ver qual modelo que está certo novamente, e aqui para o Paraná esperamos que seja o modelo europeu. Rio Grande do Sul, inclusive aqui com regiões que pegam até 150 milímetros de acumulado, ou seja, muito mais do que o modelo americano, né? Essa distorção a gente acompanha, ela faz bastante tempo, né, pessoal? Argentina também recebe mais volumes, Paraguai recebe mais volumes, Mato Grosso do Sul, São Paulo um pouquinho mais, Minas Gerais fica praticamente igual, Bahia também recebe em algumas pequenas partes ali um pouco mais, mas no geral cerca de 5 milímetros. Considerando aqui, então, o modelo europeu para os próximos 5 dias ele é mais desejável para as culturas aqui no Brasil e também no Paraguai. Modelo americano, pessoal, o modelo europeu para os Estados Unidos, ele traz mais chuvas também, um bom volume de chuvas ali para o leste do cinturão, do Corn Belt, né? Se você não sabe, a gente tem vídeo sobre isso, só procurar aí no nosso canal. Chuvas aí de cerca de 40 a 50 milímetros para os próximos 5 dias. Poderia chover um pouco mais aqui também nas planícies e chover aqui em Iowa, né? Iowa aqui está um pouco mais seco. Seria mais desejável que chovesse aqui exatamente onde eu estou com o mouse, tá, pessoal? Porém, chuvas ali aonde chove cerca de 5 milímetros, chove muito pouco aqui nessa região. Então seria bom se chovesse aqui também.
para amenizar aí o estresse hídrico lá. É claro que, melhorando também as condições lá, a gente deve ter uma pressão em cima dos preços aqui, porque aumenta a competitividade, aumenta a oferta global, né? Então, tem que escolher aí, né? Mas a gente nunca deseja o mal a ninguém, então, enfim, tomara que chova lá e ajude eles também. Para as outras bolsas, a gente tem o que aqui? A gente tem hoje a Ásia e Pacífico. China caiu 0,7%, ontem fechou em leve alta, né? E hoje já entregou queda, está nas mínimas aí do último mês. Hong Kong subiu 1,85%, Japão caiu 0,49%, Japão que ontem foi destaque de alta lá na Ásia Pacífico, subiu mais de 1,5%. E a gente tem Coreia do Sul também caindo 0,46%. Para a Austrália, alta de 0,31%. Europa ontem fechou toda no negativo, hoje vem se recuperando. A gente tem Eurostock subindo 0,88%. Lembrando que esse aqui é o índice que reúne as 50 maiores empresas em termos de negociação, ou seja, dinheiro colocado em cima, né? Com liquidez e tudo mais, 50 maiores. Sobe 0,88%, é um bom termômetro aqui da Europa, né? E a gente vê aí que o destaque de alta no momento fica com a bolsa alemã, que sobe 0,85%, que inclusive foi ontem a bolsa que mais caiu lá na Europa. Parte de futuros dos Estados Unidos, a gente tem um S&P 500 subindo 0,12% e Nasdaq estável com apenas 0,05%. Nada demais aqui nos futuros americanos. Dólar contra as principais moedas do mundo caiu um pouquinho mais, 0,11% neste momento. E temos um dólar um pouco mais misto, sem uma direção clara aqui contra países emergentes, né? Cai contra uns, sobe contra outros, mas nenhuma movimentação muito expressiva, né? Na parte de commodities não agrícolas, a gente tem mais um dia de alta para o minério de ferro, sobe 1,43%, e o petróleo sobe 0,65% neste momento. Hoje o dia, em termos de agenda, é um dia realmente muito interessante. A gente vê que 9 horas da manhã teremos publicação de inflação aqui no Brasil, o acumulado para 12 meses e também a inflação mensal. Se esses dados vierem acima da expectativa, a gente pode ver a nossa bolsa recuando novamente e caso eles venham em linha ou abaixo do que o mercado está aguardando, a gente pode ver uma festa nos nossos mercados, inclusive desencadeando aí um movimento altista bem interessante. Estados Unidos também teremos 9h30 da manhã, publicação então do inflação núcleo, que é a mais interessante para a gente acompanhar. Teremos o mensal e também o anual, então tudo 9h30 da manhã lá nos Estados Unidos. 9h45 da manhã teremos o discurso do Bowman, que é membro do FONC, que vai ser bem interessante, porque ele já vai ter os dados da inflação na mão, ele vai poder trocar uma ideia um pouco mais franca aí com os investidores ao redor do mundo. E por que é interessante? Porque basicamente eles olham muito a inflação para tomar a decisão da taxa de juros de corte. Lembrando que o Bowman também ele é favorável a ter menos cortes ao longo do ano. E essas perspectivas, inclusive, elas vêm mudando bastante, né? No começo do ano, a expectativa era de 6 cortes de taxa de juros no tom de 0,25%. Última vez mudaram aí para 3%. Já se fala agora em 2% e talvez a gente nem tenha cortes em 2024. Alguns deles já comentam em cortes apenas em 2025. E isso é ruim para o mercado, tá? De forma geral, demorar para cortar juros nos Estados Unidos acaba impactando muitas economias ao redor do globo. Então é interessante a gente acompanhar aqui o que ele vai ter a dizer, quais são as novas perspectivas em cima desses dados de inflação. É claro que se a inflação ela vier mais alta, não tem muito o que fazer, né? Tem que realmente jogar lá para frente os cortes. Agora, se a gente vê uma inflação mais fraca, coisa que, sinceramente, pessoal, é bem difícil, tá? Porque a gente teve dados de emprego mais fortes, ou seja, menos pessoas desempregadas, recebendo mais por hora também. Então, é muito difícil imaginar que eles estão consumindo menos. E se o americano não está consumindo, está deixando de consumir, quer dizer que a inflação ela está mais forte, tá no mínimo estável. Então, dificilmente a gente vai ver um número de inflação nos Estados Unidos mais baixo. Mas, vamos acompanhar, né? Pode ser que temos aí uma reviravolta. 11h30 da manhã temos estoques de petróleo bruto, interessante também. Dependendo de como vier, a gente pode ver um petróleo ganhando força.
E lembrando que petróleo ganhando força também é inflacionário para todas as economias no mundo, então não é desejável. Enfim, vamos acompanhar 11h30 da manhã. Isso aqui também pode ajudar a Petrobras a subir um pouco ainda, tá? Lembrando que temos aí uma defasagem também já da Petrobras, que pode começar a incomodar daqui a pouco. Fora isso, temos aqui a ata da reunião do FONC. Essa ata ela é bem defasada, tá, pessoal? Ela não tende a fazer preço porque já saiu muita coisa depois que eles fizeram. A ata ela é bem atrasada. Aqui no Brasil, a gente tem a ata já no dia seguinte, né? Lá nos Estados Unidos é diferente. E esse atraso na publicação da ata faz com que ela perca bastante peso em cima da sua publicação. Pessoal, fora isso, não temos mais nada para o dia de hoje, tá? Que mexa aí com o mercado. Vamos ter dados de China, de inflação também, só que só às 10h30 da noite, né? Então, para o próximo pregão, do dia seguinte, na quinta-feira. Para o dia de hoje, apenas esses. Basicamente, toda a concentração do dia fica aqui às 9h30 da manhã.